Boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindo à nossa sessão 8, com respeito a lidando com trauma, luto e perda. Nesta sessão, vamos fechar a parte de como processar nossa perda. Então, a semana que vem, vamos fazer a última aula, e essa última aula vai falar sobre como ajudar outros, como acompanhar outros. Quais são algumas coisas de ter em mente, de reconhecer no processo de ajudar outra pessoa. Mas hoje vamos fechar o tempo de nosso processo de atravessar esse vale de dor, esse vale de perda que muitas vezes queremos passar por em cima, mas Jesus está esperando embaixo nos encontrar, nos ministrar, nos consolar, nos revelar sua presença, seu amor, algo especial que ele quer fazer. Então, hoje vamos voltar de falar um pouco sobre a última coisa que falei a semana passada, que é tratando com o luto do passado, que não temos tratado. E quero compartilhar algumas coisas que tenho nas minhas notas ao respeito. Uma coisa é, se você não faz o luto, vai sair este luto, vai sair este dor em outras formas. Se não fazem o parte de chorar, de processar, de externalizar, de expressar, o dor do luto e o luto que você tem guardado dentro vai sair como raiva, como abuso dos outros, como negligência, como doença, como sabotando você mesmo ou sabotando outros que tentam ajudar você. Então, é muito importante, ainda se você tem lutos da infância, lutos da sua juventude, lutos do passado que você nunca enfrentou, nunca processou, não é tentar de desempacar ou lidar com tudo de vez, mas é perguntar para Deus, Deus, o Senhor me está convidando de processar algum luto do passado? E Ele sabe como conectar você com esse luto. Normalmente vai conectar você com o luto do passado através de algo no presente. Algo no presente vai ter um eco. Você vai sentir, uau, este é o mesmo que eu senti quando eu era criança ou quando eu era mais jovem. E quando você sente ambas coisas, ambas perdas, é entender que você está processando duas coisas. Aquele do presente, mas também você está fazendo luto do passado que você nunca fez. Também, se você não tem processado os lutos do passado, pode levar a dificuldades para lidar com outras perdas na vida. Por isso é muito importante não ignorar esse luto do passado. Se você suprimir ou travar o luto, o processo será mais longo. Então, tenta não suprimir, tenta de enfrentar, de estar presente com este dor, como falamos a semana passada. Outro é, velhas tristezas irão surgir quando uma nova tristeza vier. Seu armário emocional pode estar tão cheio de dor que velhas perdas irão subir para uma nova. E parece muito para lidar. Eu dei um exemplo a semana passada, quando morreu meu sobrinho, minha mãe e o meu irmão estavam lidando com a perda do meu sobrinho, mas também a perda do meu pai, que aconteceu mais que 50 anos atrás, ok? Se você negar o processo, esse processo controlará a sua vida. Muito importante entender isso.
não ignora o processo, porque o processo controlaria você. O convite de Deus é entrar e enfrentar para Ele dirigir a sua vida e para você ficar livre. Para ser feliz e saudável, você tem que desfazer as velhas mágoas. Pode ser doloroso, deixa-los fluir. Sentir os antigos e os novos. Não há problema em se sentir triste, louco, retraído. Encontre um conselheiro ou amigo para ouvir, para caminhar com você, para ajudar você a processar tudo isso. Eu vou compartilhar parte da minha história. Eu perdi meu pai quando eu ia cumprir 4 anos da idade. Mas o que eu não entendi era quando minha irmã nasceu. Eu tive 2 anos e foi a minha primeira perda. Eu senti que perdi minha mãe quando nasceu minha irmã, porque ela teve que cuidar do novo bebê e eu senti que eu perdi a atenção, o amor, a presença dela na minha vida. E ela, como era muito jovem, só de 23 anos, ela não sabia como dar para mim a segurança de que eu não tivesse perdido o seu amor. Mas eu não sabia isso, nunca sabia isso. Mas aquele que eu senti reemplaçada, desplaçada, eu experimentei que eu não era aquele que eles desejavam, e por isso eles procuraram alguém melhor, que era minha irmã menor, para me reemplaçar, porque eu fui uma decepção para eles. Eu cresci crendo isso muito, bem profundo no meu coração, mas não entendi que eu senti isso. Eu aprendi a lidar com minha vida, eu aprendi a seguir para diante. Mas quando eu estava em Chile, no ano 2010, uma amiga, que era minha amiga mais perto, encontrou uma nova amiga e me deixou de lado pela nova amiga. Foi o mesmo que eu tive experimentado como criança. E foi um padrão na minha vida, porque aconteceu quando eu saí da universidade, aconteceu com minha amiga mais próxima, que ela me reemplacou com uma nova amiga e me deixou para lado, tirou minha amizade. Aconteceu várias vezes na minha vida. Então, esta vez, não sabia, mas Deus começou a conectar com o luto da minha infância, o dor que eu estava sentindo, porque doía tanto sentir tirada de parte da minha amiga, era porque estava tocando o dor de uma criança de 4 anos, de 2, 3 anos, sendo tirado, sendo reemplaçado. Então, eu tive que processar o dor desta menina. E foi um dor sem palavras, porque eu não tive palavras como criança de 2 anos de descrever esse nível de dor. Mas eu tive que processar esse dor com Deus, com Jesus. Então, eu vou compartilhar no final da aula a minha história de como Jesus me encontrou. Foi muito especial o processo que ele fez na minha vida, enquanto eu estava processando esse dor, mas eu tive não somente o dor de perder a minha amiga do presente, mas eu tive o dor do passado que eu precisava processar. E este dor teve afetado toda a minha vida, de como eu lidei com meus relacionamentos na vida. Como eu falei, se não lidamos com nossos lutos, eles vão controlar como vivemos a vida. Então, muito importante tratar com esse luto do passado, ok? Então, para finalizar o curso,
de como, ou a parte de como processar o meu dor, vamos olhar o que chamamos o trabalho de luto. O trabalho do luto é quando eu tomo a decisão de trabalhar isso, de fazer, e é um trabalho, não é algo que acontece naturalmente ou automaticamente. É um trabalho que eu preciso fazer. Eu preciso estar consciente. Então, é um trabalho árduo. É mover o dor de dentro para fora, para receber consolação e conforto. Geralmente, uma pessoa precisa de ajuda, de um ouvinte ou um conselheiro que sabe como ajudar com o processo de luto, porque muitas vezes, geralmente, não conseguimos fazer sozinho esse trabalho, especialmente com perdas muito grandes ou perdas que afetam muito a nossa vida. No caminho, e esse é aquele que vou compartilhar no final, no caminho encontraremos surpresas ao longo do caminho, quando fazemos isso. Quando eu comecei a fazer o meu trabalho do luto do Chile, encontrei a primeira amiga que me reemplaçou, volvi a encontrar ela. Deus restaurando uma amizade perdida, mas me ensinando uma nova maneira de me relacionar com ela. Também, quando eu estava processando a perda do meu pai, eu encontrei o presente de ficar mais perto da minha tia, a irmã do meu pai, porque comecei a fazer perguntas para ela de como era meu pai, que tipo de pessoa era, e eu compartilhei muito com ela e ficamos mais pertas no processo. Então, Deus tem surpresas para nós e para você no caminho, no processo de fazer esse trabalho. Então, vale a pena fazer, porque Deus nos vai surpreender. Ele tem surpresas, e maiormente a surpresa do seu amor, da sua presença. Ele faz milagres no caminho de fazer esse trabalho. Então, qual é o primeiro passo? Esse trabalho tem 3 passos. O primeiro passo é enfrentando a dor. Temos que tomar a decisão, vou enfrentar o meu dor. Talvez não podemos enfrentar toda a dor de uma vez. É pouco a pouco. Talvez enfrento um pouco, experimento liberdade. Enfrento um pouco mais, experimento consolação, conforto. Enfrento um pouco mais, experimento mais a presença de Deus até o final. Mas se tomar a decisão, vou enfrentar a dor, vou estar presente com a dor quando, e de alguma forma, essa dor vem como pegando a porta, ou chamando a atenção. E, normalmente, nossa tentação é ignorar essa dor. O trabalho do luto é tomar a decisão que quando a dor chama a atenção, vou parar, vou ficar presente com essa dor, vou processar comigo mesmo, com Deus, com um amigo, com um conselheiro, vou processar essa dor e estar presente e externalizar essa dor, talvez escrevendo, talvez colocando música e chorando, talvez cantando, como você consegue externalizar, ok? Então, temos que escolher prestar atenção a essa dor. Nossos instintos nos dizem para negar a dor, ignorá-la, fingir que ela não está lá. Esta é a tentação, mas precisamos enfrentar essa dor. Não haverá mudança se não enfrentarmos a dor e a verdade. É muito importante essa parte. Escolha todos os dias escolhamos todos os dias entre endurecer o coração e escapar,
com a esperança de cura. Então, precisamos escolher todos os dias, abrir o coração. Ainda que dói, abrimos o coração com a esperança que logo ou cedo vamos experimentar a cura, o conforto de Deus. Para evitar, ou pare de evitar enfrentar a dor, precisamos tomar este como decisão. Vou parar de evitar. Vou enfrentar. Vou tomar essa decisão de enfrentar. Ficamos viciados em coisas que anestesiaram. Se você, eu acho que eu falei isso no começo, mas qualquer coisa que você usa para anestesiar o seu dor, você pode ficar viciado com essa coisa. Bom, falando isso, não é que você precisa sentir o dor 24 horas do dia. É tomar um tempo de sentir o dor, de estar presente, de chorar, se é meia hora, 1 hora, 2 horas, mas logo, levante-se, faz algo que você desfrute, que você gosta, come algo bem, faz exercício, coloca algo na televisão que faz você rir, chama um amigo, sai comer um chocolate, um gelado, uma sorvete, faz fazer algo que alegra o seu coração também, no meio do processo, ok? Não é que você precisa sentir o dor 24 horas, mas ser presente com o dor. No começo da perda, você vai sentir esse dor, eu posso imaginar 24 horas do dia. Mas enquanto você vai caminhando, vai expressando, você precisa tomar a decisão também de descansar do dor, dormindo, com um escape de algum tempo de ver televisão, ver um filme, ouvir música que você gosta. Escape temporal está bem, mas escape que faz você evitar o dor todo o tempo não é bom. Essa é a diferença, ok? Então, se não fizermos, não estaremos sendo reais, genuínos, autênticos. Vamos estar vivendo uma vida superficial, como já mencionei no começo. Não estaremos presentes em nossos relacionamentos. Quando falamos com outras pessoas, se não fazemos o processo de processar nosso dor e enfrentar nosso dor vai chamar nossa atenção e não vamos estar presentes nos relacionamentos. Vamos viver como pessoas meio vivos e ausentes em nossos relacionamentos. Então, veja a importância de enfrentar o dor. Só que quero compartilhar algo quando você está enfrentando a dor. Quero que vocês possam entender uma realidade. E vou usar umas bonecas da Rússia para demonstrar essa realidade. Vamos olhar João. Vou ler de João 17:11 e logo de João 17:21 a 23 e logo vou demonstrar com as bonecas essa realidade. Jesus está orando. É a oração mais alto dele, o momento mais íntimo dele com o Pai e com os discípulos. E ele fala para o Pai: Pai, agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Muitas vezes temos pensado que eles estejam unidos significa que eu estou unida com Denise, com Fernanda, com Simone, que estamos unidos entre nós.
Mas ele explica melhor, aquele que está orando, começando com o versículo 21. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentam unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Então, ele está falando aqui, e vou sair da tela para mostrar isso. Ele está falando isso. Ele falou, Pai, você. Esse representa o Pai e Jesus está no Pai. Ele fala, eu estou em você. Mas ele fala, mas Pai, você está em mim. E para nós sermos um, ele fala, minha oração é que eles estão em nós. Então, qualquer coisa que acontece na sua vida, você está dentro do Pai. Você está um com o Pai. Dentro dele. Você está dentro de Jesus. Porque ele falou, eu estou no Pai. Você ouve está dentro do Pai, porque ele falou, eu em você, você em mim, você está dobre vezes dentro do Pai. E aqui eu encontro você. Mas quem mora em você? O Espírito Santo. Então, quando você tem que enfrentar algo, o Espírito de Deus está dentro de você para enfrentar. Veja como você está dentro dele, dentro do Pai, dentro do Jesus, dentro do Pai, com o Espírito de Deus dentro de você. Qualquer coisa que você enfrenta neste mundo, você enfrenta com esta união com Deus. Você está nele, ele está em você. Você está unido com ele, ele está unido com você. Você nunca está só. Ele até mora dentro de você e conhece você melhor que você conhece você mesmo. Ele entende você ainda quando você não entende você mesmo. E ele está cobrindo você, ele está protegendo você. Sim, ele não impede tudo. Não impede tudo. Estamos no mundo caído, no mundo distorcido, no mundo roto. Ele permite que nós enfrentamos coisas difíceis neste mundo, porque tem propósito em nossas vidas. Tem propósito de nos levar, de depender nele e viver essa união mais completa que temos nele. Porque se eu posso fazer minha vida funcionar, não vou viver dessa união que tenho nele. Eu vou achar que eu sou capaz de fazer minha vida funcionar. Mas quando eu entendo que eu não posso enfrentar minha vida só, que eu preciso dele em tudo, ele faz, ele age em tudo. Romanos 8 promete, ele obra em tudo para o bem de nos conformar na imagem do Filho, Jesus Cristo. Então, esta é a realidade desta união. Estamos já unidos com ele no Espírito. Aspecto da sua vida é nesta união com ele. Espírito, alma e corpo em união completa com ele. Que ele está fazendo no meio do processo de você enfrentar o dor. Você enfrenta o dor unido com ele capacitando você, com ele amando você,
com Ele cobrindo você, com Ele aceitando e amando você, e cobrindo você, e Jesus também cobrindo você. Então, é muito importante entender essa parte. Porque enfrentando o dor, se enfrento só, o dor pode me matar. Mas quando eu enfrento este dor, na presença dele, sabendo que ele vive em mim, que eu estou nele, que ele está em mim, que tenho união com o Pai, tenho união com Jesus, tenho união com o Espírito Santo, que estou enfrentando o dor, mas com eles, e nesta unidade que temos com ele, estamos enfrentando dor com a capacidade dele, com a vida dele, com o amor dele em nossos corações. É por isso que podemos, como filhos de Deus, enfrentar a nossa dor. Okay? Então, depois de enfrentar o dor, o segundo parte do trabalho do luto é liberando, abrindo mão, deixando ir. Não é só abrindo mão da pessoa ou da coisa que perdemos. E quero afirmar, o divórcio é tão forte como uma morte. A separação, o fim de um relacionamento, o fim de uma amizade. Eu escuto um pastor que fala, às vezes, ele falou da cruz, Malcolm Smith, ele falou da cruz, e o que Jesus sofreu na cruz, e ele falou, sofreu o dor do divórcio com Judas, porque Judas foi um dos discípulos mais perto de Jesus. Quem você deixa controlar os seus finanças? Só um amigo perto. E Judas controlava as finanças dos discípulos. E Jesus amou ele. Então, ele sofreu o dor de um divórcio quando Judas traiu ele. É uma perda também, o divórcio, perder uma amizade, perder até um animal de estimação. Perdeu, uma perda é qualquer coisa que perdemos, queremos reter, queremos conseguir de novo, queremos retomar isto. Então, o trabalho do luto é fazer o oposto, aprender a abrir mão, aprender a deixar ir, aprender a rendir, entregar. Então, o que estamos entregando? Enquanto enfrentamos a dor, queremos consertá-la. Isso muda, ou este funciona como um mecanismo de defesa, e este muda um mecanismo de defesa para outro, de negar e minimizar para consertar. Nem podemos minimizar ou negar o dor, mas também não podemos consertar o dor. Precisamos aprender a abrir mão. Precisamos abrir mão de pensar que somos ótimos, que somos todos poderosos, que somos capazes de consertar, capazes de lidar, capazes de fazer a vida funcionar. Precisamos abrir mão de tentar fazer o papel de Deus em nossas vidas ou nas vidas de outras pessoas. Precisamos viver com humildade e graça, abrir mão de nosso orgulho, abrir mão de nossa negação de somos todo-poderosos e todo podemos fazer, e admitir que somos necessitados, que somos débiles ou fracos, que somos fracos,
que não somos capazes de fazer tudo, que precisamos ajuda. Também precisamos liberar a pessoa que se foi ou a coisa que se foi. Precisamos liberar, abrir mão. E esse não significa que não ficamos amando. Às vezes, esse processo nos faz sentir que estamos traindo a pessoa. Quando começamos a viver o outro lado do luto, precisamos liberar nós mesmos e dar permissão para nós mesmos de ficar vivo, quando eles não estão vivos. De ficar caminhando em vida, quando eles não estão aqui caminhando conosco. Precisamos liberar de ficar presos para esse luto. Essa é parte de abrir mão para começar de viver o outro lado. Também precisamos deixar de lado a culpa e o ressentimento, a vergonha, o autojulgamento, os medos, o julgamento da outra pessoa, a condenação, a qualquer outra parte. Precisamos abrir mão, precisamos deixar de lado as imagens idealizadas de nós mesmos e dos outros, ou de distorções sobre Deus. Precisamos reconhecer que eu imaginei o mundo assim, eu imaginei esta pessoa como a pessoa ideal, eu imaginei que eu ia viver assim para sempre. Eu preciso abrir mão destas idealizações. Também precisamos abrir mão de nossos sonhos que involucraram estas pessoas. Precisamos deixar de lado nossas defesas, nossa autossuficiência, nossa justiça própria, deixar de lado o controle e entrar nossa vulnerabilidade, que não podemos controlar a vida e garantizar de não ter outras perdas. Podemos nos sentir vazios ao deixar ir. Mãos vazios, coração vazio, eu mesmo sentindo vazio. Isso requer coragem e confiança. A parte mais difícil do trabalho do luto é abrir mão e deixar ir e liberar aquele que perdemos. Outra vez, podemos sentir tão vazios que sentimos que não temos nada para que viver. Mas é ficar no vazio esperando em Deus, porque Ele quer preencher este vazio. E este nos leva para a última parte do trabalho do luto, que é recebendo. Algumas pessoas resistem a receber algo novo, porque eles acham que vai diminuir o amor que tiveram para aquele que perdemos, o que vai trair aquele que perdemos. Sentem culpa por ficar com a vida, por começar a viver de novo. E este não é uma verdade que estamos traindo a pessoa. Mas minha sobrinha falou que ela si mesma por ficar vivendo sua vida quando o irmão dela morreu. E que o coração dela tem saudade do irmão, mas o coração se está abrindo para novas coisas, novas experiências. E ela sente que tem que perdoar ela mesma. Você talvez precisa fazer isso também. Perdoar você mesmo por avançar ou por continuar vivendo. Mas precisamos continuar vivendo. De não fazer seria desonrar aquele que perdemos.
e desonrar a lembrança daquele que perdemos, porque seria anclar nossa vida a isso e morrer em vida. E desonrar a pessoa que morreu ou que perdemos. E desonrar Deus e desonrar nós mesmos. Então, nunca vamos parar de amar, mas começar de receber algo novo não é parar de amar aquele que perdemos. Lembra, como falei, esta sala sempre vai estar na sua casa, mas você vai adicionar novas salas na casa, onde você vai ampliar o seu coração, você vai agrandar a sua capacidade de amar. E este é o propósito de Deus, de nos ensinar a amar cada vez mais, e cada vez mais amor incondicional. Então, o primeiro amor nunca vai parar, mas Deus quer trazer novos amores e nova capacidade de amar e de receber amor em nossas vidas. Então, este passo é abrindo nossos corações para receber. E um trabalho, tomar a decisão, vou me abrir para amar de novo. Não significa necessariamente que tem que casar de novo se você perder o marido. Talvez Deus vai trazer outros tipos de amor, mas se Deus tem alguém para você, Ele vai trazer no seu tempo. Mas é o processo de que me abro para receber aquele que Deus tem. Talvez uns amigos que aparecem no caminho. Minha irmã, este fim de semana, está na praia com 2 amigas que estão acompanhando ela na perda do seu marido. Estas amigas têm sido uma presente de Deus. Ele traz isso no processo. Então, aqueles que se escondem ajudando os outros têm dificuldade aqui, porque este é o passo de não ajudar ninguém, mas de receber a ajuda de outros, de deixar outros amar você, deixar outros ajudar você, ver você, deixar outros acompanhar você e receber o amor de Deus através deles. Aqueles que acreditam que não merecem bons presentes acham isso difícil. E essa é uma pergunta para você. Você tem esta luta de sentir que você não merece? Estávamos conversando um pouco com o grupo antes da gravação sobre a vergonha, que o Brasil é uma cultura onde tem muita vergonha. E a vergonha é este sentimento de não merecedor. Não mereço. Então, como não mereço, não posso receber. A verdadeira humildade que Deus convite em nós é: sai de onde você está escondendo. Ninguém merece por merecimento próprio. Mas eu quero que vocês recebam, porque nosso evangelho é um evangelho de receber. Receber o amor de Cristo, receber o perdão de Deus, receber a identidade nele, receber um novo coração, um novo espírito nele. Então, é receber o valor que ele deu em nos comprar com a vida do seu filho, com o sangue de Jesus, e receber o valor que este deu para nós como filhos de Deus. Então, é aprender a receber. E o que é que podemos receber? Podemos receber o amor e apoio de outros. Podemos receber o conforto de Deus. Podemos receber liberdade de ter que ser forte o suficiente para resolver os problemas dos outros. Isso é bom. Podemos receber coragem no lugar do medo, esperança no lugar do desespero, perdão no lugar de ressentimento.
Podemos receber humildade no lugar da vergonha, compaixão no lugar do julgamento. É onde experimentamos o novo coração que Deus nos deu, o coração de carne, não de pedra. É onde abrimos nossos corações para receber, para que possamos dar em abundância, porque não podemos dar aquele que não temos recebido. Então, recebemos amor para que possamos amar. Recebemos valor para que possamos valorizar os outros. No início, só podemos enfrentar parte da dor, entregar parte e receber depois de receber esse conforto. Então, podemos enfrentar um pouco mais dor. O fruto do luto, o fruto final é perdão. Nos converte fácil perdoar a pessoa que morreu, perdoar nós mesmos por nossas falências, perdoar outros. Então, enquanto estamos ainda queixando, julgando, reclamando, evidência, é fruto de que não temos feito o luto. Porque o fruto final é que estou disposta de não só abrir mão, senão de perdoar e receber o perdão de Deus para mim. Mas perdoar sem sofrer, sem processar o luto, pode ser só um perdão vazio. Então, não é correr para perdoar ligeiramente, senão é processar o luto, processar o dor, para chegar ao ponto de dizer, ok, agora eu posso abrir mão, agora sim eu posso perdoar esse pessoal. O perdão significa desistir de mudar o passado, desistir de tentar de recuperar o passado, é lamentar que ele não possa ser recuperado ou mudado e aceitar a nova realidade. No processo, vamos conhecer Deus mais profundamente, mas também vamos experimentar surpresas de Deus no processo. Então, vamos ver no final da classe, vou falar um pouco mais, e no final da classe, vamos ver o final do filme Noites de Tormenta. Eu acho que vocês podem encontrar esse em Netflix, se tem Netflix, ou em Amazon, se vocês usam Amazon. Mas no final, vemos ela sendo presente, fazendo o trabalho do dor, falando, ficando presente, processando, tomando tempo para processar a dor da sua perda, porque ela tem uma perda de um relacionamento, que ela ia casar e perdeu a pessoa com qual ela ia casar. Então, ela faz o trabalho, mas eu quero falar dos milagres de Deus que ele faz. E quero falar da minha vida e quero falar da nossa família, aquele que Deus tem feito. E eu acho que alguns de vocês já têm histórias de milagres de Deus no processo. Essa é a parte quando eu falei. Deus entra no nosso processo do dor e ele nos com algo e ele nos capacita de poder aceitar e abrir mão e receber. Então, precisamos dele neste processo. Eu vou falar primeiro do meu processo depois de Chile, porque este foi a experiência para mim, foi como um divórcio emocional, porque foi uma amizade que eu pensei como Paulo e Timoteo. Eu pensei que essa amizade eu ia levar para o Brasil, para plantar um ministério no Brasil, que esta amiga
e vai ser parte da resto da minha vida de ministrar. Então, foi como dor muito forte para mim, perder a amizade. E no processo de Deus me mostrar que o dor foi tão forte, porque foi a dor de uma criança de perder a mãe, eu descobri que como criança, eu tive construído torre de proteção, porque eu senti abandonada como criança, abandonada pela minha mãe, rejeitada pela minha mãe. Eu senti, não foi a realidade, mas foi minha interpretação do nascimento da minha irmã. Então, eu senti reemplaçada, rejeitada, e eu construí torre de proteção que eu tive toda a minha vida. E a maneira que eu vivi minha vida por causa daquela perda e minha reação de não entender e processar a perda, era que eu dei a chave do torre. Eu vivi dentro da torre, protegida, mas eu dei a chave somente a uma pessoa de vez. Ao noivo, se eu tive noivo, ou melhor amiga, quando eu tive uma melhor amiga. Então, no processo, Deus mostrou que esta amiga, que o dor foi tão forte, porque esta amiga teve a chave do torre do meu coração, e somente ela poderia entrar para aliviar a minha solidão. Então, em oração, esta amiga abriu a porta e tirou minha criança, a parte do meu coração, que era criança, e a parte do meu coração, que era adulto, e me levou para a presença de Jesus e me deixou com Jesus. E foi interessante, porque eu vi em oração aquele que estava acontecendo e ela estava vendo o mesmo. Que eu senti, Jesus estava sentado num lugar amplo de verde e eu sentei minha adulta sobre uma perna dele e minha criança sobre outra perna dele. E eu fiquei na presença dele. Então, depois do Chile, vivimos o terremoto e Deus usou o terremoto do Chile do ano 2010 para mostrar para mim que o torre, que eu tivesse vivido toda a minha vida com esse torre, que ele tivesse feito terremoto interno na minha vida e esse torre tivesse caído e que estava sobre o chão em pedras, sobre deserto. E logo ele ministrou para mim, porque eu passei vários meses de volta em Colômbia. Sempre na minha vida, quando isso aconteceu, eu fugi e comecei de novo com uma nova amizade. Mas Deus não me deixou fugir da Colômbia. Ele me fez enfrentar o meu luto, minha perda, e me levou de fazer o processo, de chorar, de processar com ele. Junto com isso, eu perdi o meu cachorro, que foi como um filho para mim, que eu viajei com ele de país em país, e eu perdi eu vi ele em frente da casa dos meus pais, pegado por um caminhão, que matou ele ao instante. Então, foi 3 coisas fortes, todos juntos. A perda da minha amiga, o terremoto, que eu tive estresse pós-traumático, e a perda do meu cachorro. Então, com tudo isso, eu fiquei na Colômbia processando o meu luto. Eu fiquei presente eu já estava ensinando essa aula em Colômbia, então eu me fiz estudante da minha própria aula. Eu fiz o processo, e neste processo, Jesus mostrou 3 visões muito preciosas para mim. Não, 3, eu acho que 3 visões. A primeira, não, ele mostrou 4. Primeira, ele me mostrou as pedras caídas do meu torre, e eu, como criança,
brincando com Jesus, de escondidas, dentro das pedras. E brincando com ele, rindo, como uma criança brincando com o pai. E ele me procurando e eu me escondendo, como brincadeira. Logo, passou um tempo, ele mostrou para mim outra visão, que estava chovendo, representando minha tristeza, minhas lágrimas. E ele me teve nos seus braços e estávamos bailando na chuva, como uma criança. Ele estava dançando comigo na chuva. E ele ministrou. Ainda estamos aqui. Aquele que ele falou, não estou levando você de fugir das ruínas da sua vida. Eu quero encontrar você dentro das ruínas da sua vida, dentro deste lugar. Quero que você passe um tempo aqui me conhecendo antes de sair daqui. Então, logo vem o momento, a próxima visão, que ele mostrou para mim, que me estava convidando de caminhar para fora. E eu comecei uma viagem com ele de caminhar. Eu olhei para trás e vi as ruínas da minha vida que tivessem sido num deserto. E eu olhei para trás e vi muito verde e muito crescimento, quase cobrindo essas pedras, essas ruínas da minha torre, que houve vida neste lugar pela presença dele, mas que estávamos deixando atrás esta parte da minha vida. E eu estava começando a avançar. Logo, ele mostrou outra visão de que eu não sabia como viver fora da torre. Eu era uma criança que tivesse vivido toda a minha vida desde dentro da torre. E ele falou para mim, eu vou ensinar você como viver fora da torre. Confia em mim. Eu vou trazer oásis quando você está em lugares secos, em lugares desertos. Eu vou trazer oásis para você e vou ensinar você como caminhar no meio do deserto, em caminho da terra prometida. Então, a última visão que eu lembro com respeito a este tempo. Bom, não, este aconteceu antes, mas que eu estava sentada com ele num morro muito verde, onde eu olhei, houve verde. E olhando pelo horizonte, eu vi o horizonte e a metade do sol. Muito bonito, com muita cor no céu. E eu perguntei a Jesus, é pôr do sol ou é amanhecer? Ele falou, é ambos. É um fim de um tempo de vida e começo de um novo tempo de vida. Então, ele fez estes milagres no meu processo de processar o meu lamento, a minha perda, o meu dor com ele. Estes milagres me levaram de conhecer ele mais intimamente, mas também são parte agora do meu testemunho, de como ele tem agido com minha vida, como ele tem lidado com minha vida. Neste filme, aquele que vamos ver, é uma mulher divorciada que encontra um doutor divorciado. Eles se enamoram, ou fazem namorados. Não lembro como dizer em português, mas são namorados. Então, ele viaja para uma viagem missionário e ele morre lá. Mas quando eles se estão conhecendo, ele vai para a praia para descansar um tempo e ela está cuidando o Airbnb de uma amiga na praia. E ela atende ele, eles namoram lá. E eles caminham pela praia e ele fala
talvez vamos ver os cavalos selvagens, porque estão numa isla em Carolina do Norte. E ela fala para ele, não vamos ver os cavalos selvagens, porque eles nunca vêm para esta parte da isla. E ele fala, eu acho que um dia você vai ver esses cavalos selvagens. Mas logo então, ele vai embora, ele morre, e vamos ver ela processando o dor desta morte. Mas é interessante porque ele fala do cavalos selvagens, porque minha irmã perdeu o filho dela, 15 anos de idade, é o terceiro criança que ela teve, ela tem 4, ele foi o terceiro. Ele teve 15 anos, foi um acidente e foi um impacto grande. Eu acho que um dos dores mais fortes é perder um filho. Então, neste processo, ela tem pedido para Deus, me deixa ver meu filho num sonho. Mas Deus não tem permitido isso. Mas o interessante é que pelo menos 3 pessoas têm sonhado com ele. Eu acho que 4. 4 pessoas têm sonhado com ele. Então, vou compartilhar alguns dos sonhos que eles tiveram com eles. Não, são 3 que eu tenho. Então, em um dos sonhos, alguém sonhou com ele, que ele estava no céu, conduzindo um tractor, cultivando terreno para semear e fazer como uma fazenda no céu. E ele estava ativo, cultivando no céu. Então, é muito interessante, porque é alguém que não conhece ele muito bem, mas este vai com a personalidade dele, e este ia ser o trabalho dele na vida. E sonhar, o céu está cumprindo esse destino. Compartilharam com minha mãe. O segundo foi um homem, meu sobrinho era de cavalos, eles têm cavalos e ele montava muito o cavalo dele, até que eles levaram o cavalo para o culto de memória dele, que tivemos fora, e levaram o cavalo dele, porque o cavalo era tão importante para ele. Então, a segunda pessoa que sonhou com ele, viu ele no céu, correndo no meio de cavalos. E compartilhou com minha irmã que ele está no céu, correndo com os cavalos. E este consolou minha irmã de que sim, ele está correndo com os cavalos selvagens, ele está livre. E o último foi um sonho de uma missionária que sonhou com ele, que ele ligou para ela no telefone. E ele conversou com ela e falou para ela. E ele falou com outra pessoa o mesmo. Fala com meus pais que eu amo eles, que eu não estou permitido ver eles. Mas fala com eles que eu amo eles. Então, a menina que viu ele cultivando o terreno, falou isso com meus pais. Com essa pessoa, essa missionária, que ele ligou para ela e conversou com ela, e logo falou, bom, fala para meus pais que eu amo eles, que eu não posso ver eles, eu não posso ligar para eles, mas eu tenho que sair correndo, porque eu tenho agora o ensaio de coro com as levitas. Eu tenho que desligar. E ela contou para minha irmã, e ela não conheceu meu sobrinho, mas contou para minha irmã. E não sabia, mas meu sobrinho, todo o tempo, cantava na casa. Andava cantando todo o tempo. Então, esses sonhos têm consolado minha irmã com os milagres de Deus, de mostrar que Ele está no meio do processo, que meu sobrinho está com Ele no céu e não está com aborrecimento no céu, está sendo muito ativo conforme a personalidade dele, está cumprindo o destino dele no céu.
E Deus está consolando minha irmã com as surpresas. Então, em nosso processo, Deus faz surpresas. Então, antes de desligar do YouTube, vamos fechar porque vou mostrar o filme para o grupo presente, mas não podemos colocar no YouTube. Mas vocês podem ver o filme para ver o que acontece, porque esses milagres de Deus nos ajudem de abrir mão e aceitar o novo que Deus tem para nós, porque maiormente o novo que Deus tem para nós é nova experiência dele, novo entendimento do amor dele, novo profundidade da vida dele em nossas vidas. Ele quer, sobre tudo que experimentamos, ele como nossa fonte de amor, como nossa fonte de conforto, nossa fonte de vida, fonte de gozo, de paz e nosso descanso. E ele quer profundizar nossa confiança nele. Então, vou orar por vocês, que vocês podem fazer esse trabalho de luto, esse trabalho de enfrentar e lamentar a perda e encontrar Deus no caminho e os milagres dele que nos capacitam de experimentar e conhecer ele sobre todo e de poder abrir mão e receber algo novo dele. Então vamos orar. Pai, muito obrigada pelo este processo e obrigada pelos meus irmãos no Brasil que estão precisando conhecer o Senhor neste processo de perda e luto, porque o que eu tenho descoberto em escutar eles é que eles não têm como costume fazer o luto, processar as perdas, chorar, enfrentar o dor, fazer o trabalho de enfrentando o dor e aprendendo a liberar e receber o novo que o Senhor tem. Se não tem sido como eu, como tantos anos de só avançar na vida, mas com as perdas definindo nossas vidas e não ficando livres, Pai, para viver o nosso destino no Senhor, para viver plenamente vivos, para viver consolados, para consolar outros. Então, Pai, eu peço que o Senhor leva meus irmãos pela sua mão, Pai, leva eles para fazer esse trabalho de luto, para conhecer o Senhor no caminho. E, Pai, surpreende eles com os milagres que o Pai faz. Surpreende eles com sua presença. Surpreenda eles com seu amor. Surpreende eles, Pai, com a sua bondade que está perseguindo eles para ganhar os corações deles 100%. E, Pai, essas partes dos seus corações que são mortos, Pai, traz vida, traz ressurreição para esses corações dos meus irmãos, para que eles possam, em primeiro lugar, amar o Senhor com todo o seu coração e para que possam receber o seu amor também, Pai, e para que possam amar uns aos outros. Instrumentos do teu amor, Pai, neste mundo que está perecendo sem ver o quanto que você ama eles. Então, obrigada, Pai, por esse curso, obrigada por esse processo. E traz coragem, Pai, de poder caminhar até o fim, este caminho, para ter a alegria de ver como o Senhor está trazendo novos amanheceres, novos amores, novas realidades que colocamos lado a lado com estes amores que nunca vão passar e com a esperança, Pai, de uma reunião onde o Senhor vai secar todas nossas lágrimas. Obrigada, Pai, que temos esperança por causa de Jesus. E ministra, Pai, conforto para meus queridos amigos
do Brasil. No nome de Jesus. Amém. Nos vemos a próxima semana, aqueles do YouTube, com a última parte, que é como ajudar outros, como caminhar com outros neste processo. Boa noite, boa tarde, boa manhã, ou qualquer ponto do dia que você está.